Então, nesse contexto da patrística latina, nós temos também, digamos assim, o exemplo de Proba. O nome dela completo, né? Faltonia Betícia Proba, conhecida simplesmente como Proba a velha, às vezes, né? Porque ela é a avó de Proba, aquela que Agostinho conhecia, que São Jerônimo, que é da época de São Jerônimo, né? A Proba, a qual, por exemplo, tem uma carta de Santo Agostinho à Proba, é neta dessa Proba aqui. Né? Me parece que se chama Anícia Proba, a neta. Isso aqui é Faltônia Proba. Né? Então, ela, tudo indica que ela era pagã e se converte ao cristianismo, e ela é conhecida, sobretudo, por ser uma poetisa de alta cultura, também uma matrona romana, de grande cultura, e depois, aderindo ao cristianismo, ela deixa deixa alguns escritos, né? Me parece que 2, falaremos agora um pouquinho sobre Proba. Ela foi poetisa cristã de origem romana, casou-se com Cláudio Seucino Adélfio, prefeito de Roma, no ano 351. Proba era avó de Anícia Faltônia Proba, a quem Agostinho, Jerônimo e Crisóstomo escreveram. Né? Tem essa carta à Proba de Santo Agostinho, uma carta belíssima que fala sobre a oração. Né? Belíssima. Às vezes lemos na liturgia das horas, carta à Proba de Agostinho. É a neta dessa Proba da qual falaremos agora. Né? E o próprio São João Crisóstomo também a conhecia, escrevia, a neta, né, a Proba neta, e também o próprio Jerônimo tem um escrito também a Proba. E Jerônimo era o que mais tinha contato com Proba, a Proba neta, né? Porque era do grupo das, por assim dizer, São Jerônimo era uma espécie de mestre espiritual de várias mulheres romanas que viviam uma espécie de vida ascética e também de estudos bíblicos. Então Jerônimo era uma espécie de diretor espiritual, né, dentre as quais estava Proba, a neta, né, a neta dessa Faltônia Betícia Proba. Proba, a avó, né, compôs um centão virgiliano intitulado Sobre os Louvores de Cristo. Centão é um gênero poético, cento no latim, que significa que você extrai palavras, por exemplo, de um poeta, no caso aqui do poeta Virgílio. Então, Proba o que fez? Pegou o vocabulário virgiliano e escreveu um louvor de Cristo usando o vocabulário clássico virgiliano. Né? Depois também ela escreveu, vamos ver se esses são exatamente, né? Esse De Laudibus Christi, que narra a história do mundo desde a criação até a vinda do Espírito Santo. Né? E aqui eu explicito um pouco o que é um centão. É uma técnica de composição poética através da colagem, sobretudo de frases, de vocabulário. Né? O centonista utiliza-se de versos amplamente conhecidos pelo público para compor uma obra nova, de conteúdo totalmente diverso da obra original. Os antigos, né, desde a infância, eles estavam acostumados a copiar e imitar os clássicos. Era um exercício típico nas escolas imitar. Então, por exemplo, imagine, né, se um professor hoje em dia, ali na primeira, na segunda, terceira, quarta série, estão estudando gramática, como exercício de gramática, colocasse para os alunos imitar, não sei, Machado de Assis, Camões, né?
imitar José de Alencar, então liam alguns trechos ou alguns contos, né, de algum escritor em língua portuguesa, sei lá, o Padre Antônio Vieira, e imitavam o estilo, o vocabulário. Isso é um centão, é uma técnica de imitação, às vezes quase uma colagem de frases, ou pelo menos de vocabulário, usando o vocabulário. São 694 versos. Então, o verso 1 a 55 tem um proêmio e uma invocação a Deus. O verso 56 a 345 resume episódios do Antigo Testamento. E depois, 346 a 688 resume episódios do Novo Testamento. E, finalmente, depois se conclui a obra poética. Aqui eu coloco um exemplo, está escrito em versos hexâmetros latinos, melhor do que o prefácio. Olha só, o exemplo é a criação do mundo, mundo e creatio, que é o verso 56 a 63. Aqui também, simplesmente eu quero dar umas pinceladas, né, nessa obra de Proba, a avó, né? Mas vocês vão lembrar de Gênesis 1. Né? Olha só, princípio, o texto latino, né, do Antigo Testamento diz: in principiut creavit Deus caelum et terra. Aqui ela usa, né, Proba, usa frases mais virgilianas, mas está querendo dizer a mesma coisa, que Deus criou o céu e a terra, fez a luz, os astros, é um resumo de Gênesis, né? Então, olha só, principio caelum ac terras composco linquentes, né? Depois, lucenque globum lunes solisque labores, ipser pater statuit, vós, ó clarissima mundi. Quem leu Virgílio em latim está lembrando expressões, né, de Virgílio, das Églogas ou do livro da Eneida de Virgílio, né? Mas diz, o próprio Pai estabeleceu no princípio o céu e as terras e os campos linquentes, ou seja, que estão, né, ali linquere, no sentido de que produzem, né? E também ele estabeleceu o que? O globo luzente, ou seja, o Sol, o globo luminoso, né? O planeta, é o globo luminoso da Lua e do Sol, né? Etc. Né? Ele vai ali falando. E os famosíssimos luminares, etc., os astros, depois colocou a noite, né? E deu forma ao caos, etc., né? É um pouquinho um resumo interessante, muito clássico, até mesmo com a métrica latina, né? Fica principio caelum ac terras camposque linquentes, lucenque globum lunes solisque labores, com a métrica antiga, clássica, né? A métrica clássica, usando um vocabulário, até mesmo expressões tiradas do livro de Virgílio, dos escritos de Virgílio, né? É interessante que a patrística latina, ela também tem, digamos assim, uma forte influência de Virgílio e de Cícero. Assim como a patrística grega vai inspirar-se muito em Platão, a patrística latina, né, Platão continua sendo o filósofo por excelência, mas através dos escritos de Cícero. Então, é através de Cícero que entra Platão, e entra, digamos, já um Platão mais estoico, né, na cultura dos padres latinos. São grandes leitores de Cícero. Agostinho, né, tinha um conhecimento profundíssimo dos escritos de Cícero, porque ele era professor de retórica. O grande orador por excelência é Cícero. E também na cultura romana, latina,
na escola, eles aprendiam Virgílio, aprendiam gramática com os textos de Virgílio, né? Então, se vê muito essa influência clássica. Aqui coloco isso porque é uma tendência que vai também se difundindo ao longo do tempo, com o exemplo também de Proba e outros escritores. Antes de Proba, não mencionei aqui, temos também Juvenco. Juvenco era um presbítero espanhol que ele escreve um livro intitulado Evangeliorum Libri, né, os livros dos evangelhos, onde ele coloca em verso clássico os evangelhos, né? Eles narram os evangelhos em versos clássicos. Por exemplo, né, o presbítero Juvenco vai também nessa linha. Ou seja, qual que é o intuito desses escritores da patrística latina nesse contexto? É aproximar a alta cultura latina, ou seja, aquelas pessoas eruditas, aproximá-las do cristianismo. E o faz através do domínio e também da cultura romana, ciceroniana, virgiliana, né? Então, trazem para dentro do cristianismo a cultura latina. Certo sentido, servati servandi, né, mantendo as devidas diferenças, aquilo que Orígenes fez com a filosofia grega, né, o pensamento, a astronomia, aproximando a alta cultura grega do cristianismo, e pessoas eruditas, né, grandes filósofos, grandes pensadores, dando cidadania também para o pensamento cristão, para dialogar com essa alta cultura. Os padres latinos também fazem a mesma coisa, mas já não tanto num contexto platônico, mas naqueles que eram os grandes pensadores de Roma, sobretudo Cícero e Virgílio. Cícero como orador, mas Cícero também como filósofo. Ele tem vários escritos de filosofia, onde Cícero sempre foi um filósofo eclético, né? Então, ele tem muito de Platão, mas tem muito também do estoicismo. Isso é o que fazem os padres desse contexto.